Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Participam da entrevista de hoje colegas de emissoras de rádios de norte a sul do país e também de 2 portais de notícia, ou melhor, hoje só temos um portal de notícias. Eu sou Vanessa Leda e já agradeço muito a todos vocês pela presença aqui hoje. O programa Bom Dia Ministro é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Acompanhar esta entrevista é fácil. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov, pelo nosso YouTube, @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS, o Canal Gov, e ver toda a nossa programação ao vivo. E a gente começa a semana destacando que o público do CadÚnico ocupou 58,6% de saldo positivo dos quase 432 mil empregos gerados no Brasil em fevereiro deste ano. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que revelam aí esse saldo total, que representa um crescimento de 40,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Outra boa notícia é que até fevereiro deste ano, o programa Acredita no Primeiro Passo já havia injetado mais 726 milhões de reais em pequenos negócios pelo Brasil, em um total de mais de 87 mil operações bancárias. Tudo isso e muito mais a gente vai conversar a partir de agora com o nosso convidado especial, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Obrigada pela presença e bom dia, ministro. Bom dia a você, Vanessa, bom dia à equipe e todos que nos acompanham pelo Brasil. Ministro, nós temos participação de rádios aí de todo o país, mas antes eu gostaria de começar com uma notícia de última mão, que é o programa Bolsa Família. O pagamento sai hoje em todo o Brasil e o senhor estava comentando comigo que também vai sair o pagamento em municípios que estão em estado de calamidade e emergência, é isso, ministro? Exatamente, dinheiro na conta. A gente está liberando hoje próximo de 14 bilhões de reais para todo o Brasil e com um pagamento diferenciado para aqueles estados onde temos municípios em situação de emergência, calamidade, em razão de enchentes. No caso do Rio Grande do Sul, ali a região norte também, nós temos o estado do Amazonas, Roraima, nós temos também agora situações de enchentes ali no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, não é? E nós também tivemos lá 10 municípios também atingidos e eu destaco situações também de seca. É interessante que no Rio Grande do Sul nós temos situações de emergência por enchente e temos situações de emergência em razão de seca. Estado do Piauí, Ceará também com situações de emergência e o que a gente faz? No primeiro dia do pagamento, agora como é a Semana Santa, já a partir desta sexta-feira, nós tomamos a decisão de antecipar o pagamento para este dia 15. E nestes municípios de emergência, o pagamento ele quebra aquele interstício do calendário e paga todo, ele é liberado, é disponibilizado nas agências da Caixa e a rede autorizada já no primeiro dia. É uma forma de poder as pessoas terem ali um dinheirinho para esses momentos de grande dificuldade. Maravilha, excelente. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje recebemos Wellington Dias. Ministro, nós temos a participação de rádios de todo o país. O senhor já conhece o nosso programa, um bate-papo descontraído, né? E agora vamos começar então com a nossa parceira, a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Quem faz a pergunta é Gabriel Brum. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. A Vanessa citou aí no início, né, essa questão das pessoas que foram contratadas, né, que estão no cadastro único. Então, das 430 mil vagas criadas em fevereiro, segundo o CAGED,
60% são de pessoas que estão no cadastro único. E dessas pessoas, a maioria, 170 mil, recebem o Bolsa Família. Ministro, esse dado, então, ele mostra que esses beneficiários estão procurando oportunidade de emprego, né? Como é que o senhor avalia isso? Olha, Gabriel, Bruno, então eu quero te dizer que nós temos uma situação em que muitas vezes se tem um preconceito com as pessoas do cadastro único, do Bolsa Família. Esse pessoal não quer trabalhar. Ora, quando a gente pega, por exemplo, 2023, 2024, o presidente Lula fez uma profunda mudança. Essa mudança, ela se deu em um critério. Quando alguém assina a carteira de trabalho, isso não é motivo por si só para cancelar benefício. Na verdade, o objetivo é alcançar a superação da pobreza. E, além disso, tinha um medo, porque quando alcançava uma determinada renda, saía do Bolsa Família e ali perdia lá na frente o emprego, tinha uma fila do tamanho do mundo. Também alteramos. Agora, quem entra no cadastro único, no Bolsa Família, ele só sai para cima, como se diz, só sai através de uma renda de superação da pobreza. Quando perde essa renda, volta automaticamente. O sazonal, aquela pessoa que trabalha ali um mês, ganha muitas vezes ali um salário mais elevado, de primeiro saía, só por conta do salário daquele mês. Agora a gente divide esse salário por 12 meses, nós pegamos a média da renda de 12 meses e a partir daí a renda por pessoa da família. Então essas modificações, elas permitiram que a gente criasse um sistema em que temos hoje 4 milhões de brasileiros, 4 milhões de famílias, melhor dizendo. Na verdade são provavelmente aí 10 milhões de brasileiros recebendo o Bolsa Família e recebendo do salário. E temos também os que estão empreendendo. Quando a renda sobe, mas também ali não alcança um per capita, um valor por pessoa da família superior a R$ 706, que é a faixa para sair da pobreza, essa pessoa recebe o do salário e mais a metade. São outros 3 milhões que recebem nesse patamar. Então, nós estamos falando aqui de 7 milhões de pessoas que nesse instante estão trabalhando e recebendo o Bolsa Família. Mas mais do que isso, quando a gente olha, Vanessa, para 2023, 2024, como eu falei, já foram 16 milhões e meio de brasileiros que passaram a trabalhar. E muitos ainda com emprego sazonal. Mas muitos saíram da pobreza. Mais de 5 milhões de famílias superaram a pobreza. Muitos foram para a classe média. Pessoas que, por conta da família ter ali o dinheiro da alimentação, alguma condição, agora o pé de meia, passam a estudar e passam a se formar no nível técnico ou no nível superior. Todo ano são milhões de brasileiros, não é, que vão superando a pobreza. Então eu digo que agora, com esse resultado do mês de fevereiro, um saldo excelente de emprego, com cerca de 60%, como o Gabriel disse, a gente abre o ano bem animado também. Quando a gente pega janeiro, fevereiro, nós já fomos para 574 mil novos contratos de trabalho, pessoas que estavam desempregados até o ano passado, agora passam a ter emprego. E quando a gente olha desse total, 67% é o povo do Cadastro Único, é o povo do Bolsa Família. Então, eu digo que é correta, é cientificamente comprovado que a transferência de renda, ela tira pessoas da fome, não é? Esse é o objetivo. Somos seres humanos num país que produz alimentos. Então,
Aqui a gente faz transferência de renda, o Ministério trabalha o Bolsa Família, o benefício da prestação continuada, mas temos outros benefícios. O seguro-desemprego é parte dessa rede de proteção social, a chamada aposentadoria rural, o benefício para trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, é um colchão de proteção que faz com que o Brasil tire, como nós estamos tirando, de 33 milhões e 100 mil brasileiros que ali, quando o presidente Lula assumiu, estavam passando fome, nós já reduzimos 85%. Ou seja, por quê? Porque chega um dinheirinho ali para comprar. E esse dinheiro circula ali na economia. É lá no Amazonas, é em Brasília, é lá no Rio Grande do Sul, é lá no meu Piauí, ou seja, em todas as regiões do Brasil. E ele também é um fator para o próprio desenvolvimento. A circulação desse dinheiro, ali onde essas pessoas vivem, ali gera um mercadinho, a feira, o açougue, a verdureira, é ali alguém do salão de beleza, ou seja, ele gera também uma atividade econômica. Maravilha, este é o programa Bom Dia Ministro, você acompanha aqui no canal Gov, em parceria com emissoras de rádio de todo o país. Ministro, agora nós vamos a Belém do Pará conversar com a Rádio Liberal. Quem pergunta é Rodolfo Souza. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Vanessa. Bom dia também para o ministro Eliton, colegas que nos acompanham nesse momento. Ministro, a gente vai ter a COP30 agora aqui em novembro. Eu queria que você falasse a respeito do que o governo vai apresentar no tocante ao combate à fome, à pobreza, que a gente observa em muitos pontos aqui da região amazônica. E já vou até aproveitar, ministro, para perguntar sobre o legado que o governo vai deixar, não somente para o mundo, mas para a gente que é morador, que é residente aqui da Amazônia. Obrigado, bom dia. Bom dia, eu quero aqui saudar o Rodolfo Souza e toda a equipe, todo o povo do Pará, da Amazônia. Dia 5 eu vou estar aí no estado do Pará. Aliás, vou participar de um momento, dia 30, em Macapá, não é? Também na Amazônia, no estado do Amapá, e dia 5 estarei já de volta no estado do Pará. Com o governador Helder, com várias áreas do governo, nós vamos estar trabalhando várias ações. Dentre elas, ali um olhar especial para o arquipélago de Marajó, onde estamos trabalhando ali um conjunto de ações. O arquipélago de Marajó, ela se revelou como uma das regiões de muitas riquezas e, do outro lado, muita pobreza. Então, são vários municípios e trabalhamos, de um lado, investimentos em educação, sistemas de abastecimento de água que vamos inaugurar em vários municípios, a garantia também da presença de programas que apoiam o pequeno produtor. É uma região que tem uma produção de pescado, de açaí, produção de cacau, produção do gado, né? Inclusive do búfalo, com produção de leite. Ou seja, turismo é uma região belíssima do Brasil. E aí investimento em infraestrutura. Infraestrutura na parte de transporte, investimento nessa área de saúde, e o objetivo é um plano integral. Aí o governo do estado, junto com o governo federal e integrado com os municípios, a bancada federal fazendo aí a diferença. Mas vejam, Belém, por exemplo, está recebendo um conjunto de investimento. O presidente Lula esteve recentemente liberando cerca de 4 bilhões de reais voltado para garantir uma condição ainda melhor para a cidade de Belém e outras do estado do Pará. Investimento desde o asfaltamento de ruas, a melhoria, não é, da parte urbana, do transporte, mas também investimento na área do setor hoteleiro, na área do turismo. A gente vai ter aí que ter um desafio grande para receber milhares de pessoas de todo o mundo para esse momento da cúpula ambiental, onde todos os países
países ligados à ONU, ali com seus chefes de estados estarão presentes, mas também pessoas ligadas à área científica e várias outras áreas. Da nossa parte, nós estamos trabalhando integrado. Já quando aí da cúpula da Amazônia, nós já tivemos aí trabalhando um projeto que integra aqui com a ministra Marina essa área do Bolsa Verde, programas relacionados ao Programa de Aquisição de Alimentos e o Fomento Rural do nosso Ministério, integrado com o ministro Paulo Teixeira, do MDA, com as comunidades. É um programa que a gente chama de floresta produtiva, ou seja, aquela área que, por exemplo, teve um incêndio e ali a floresta foi embora, ou teve uma situação de desmatamento mesmo, ali ao fazer a recomposição, e que tal se a gente com produtos, com plantas da própria região, trabalhar e ali a castanheira, o açaí, o guaraná, o cacau, cupuaçu, bacuri, ou seja, um conjunto de produtos que são frutas de grande valor comercial, mas também a garantia de plantas que geram base para fármaco, para a área de medicamentos, para cosméticos, ou seja, quem vai derrubar uma floresta que gera riqueza? A floresta já é uma riqueza por si só, mas essa, ao gerar uma atividade econômica, ela também é um meio de proteção. Então, e estamos trabalhando com o social. Que tal as pessoas do Cadastro Único, do Bolsa Família, recebendo ali, em nome de uma prestação de serviço, vão lá na floresta coletar semente, produzir mudas, plantar, cuidar, e ali é pago ali por serviço ambiental e depois o usufruto daquela própria floresta. Cito esse exemplo dentre muitos que estamos trabalhando. Eu digo que o mundo tem uma grande responsabilidade. A gente viu seca, enchente na Amazônia, o que aconteceu ali na região sul, Santa Catarina, Paraná, mas principalmente Rio Grande do Sul, agora o que a gente está vendo ali em Angra dos Reis, ali também em outras cidades do Rio de Janeiro, secas também no Nordeste, que eram comuns, mas agora em períodos que antes não eram. Agora, o período chuvoso, não é? Normalmente a seca ela se dá não começando o inverno no tempo certo ou faltando chuvas lá no período final. Agora não, foi no meio ali. Na minha região, por exemplo, janeiro, fevereiro, março sem chover, e ali resultado. Isso tudo em razão de um descompasso ambiental. Nós temos aqui uma natureza que vem sendo desmantelada, e assim como o corpo, não é, ele reage quando tem alguma alteração, também o planeta, também o universo. E a gente tem um grande desafio para sair de Belém com uma grande pactuação. Então, Rodolfo Souza, eu quero dizer que será um prazer a gente estar no coração da Amazônia. Como o presidente Lula disse, o povo fica falando da Amazônia, mas lá nos seus escritórios distantes. Eu quero que venham tratar da Amazônia com quem vive na Amazônia e ter um olhar especial para as pessoas. Cuidar da floresta? Sim. Cuidar dos animais? Sim. Cuidar das aves? Mas cuidar de modo dedicado às pessoas. E deixar um legado, né, ministro? Deixar um legado. Depois da COP30, é isso. Vamos então agora conversar com a sua terrinha, Teresina, Piauí. Oba. Vamos à Rádio Clube News FM, conversar com Jonas Carvalho. Bom dia, Jonas. Bom dia, ministro. Bom dia, Vanessa. Bom dia a toda a audiência aqui da Agência Brasil. Ministro, um levantamento divulgado neste final de semana, com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento Social, mostrou que pelo menos 7 milhões de beneficiários do Bolsa Família estão no programa há pelo menos 10 anos. Isso representa pelo menos 35% do total de famílias assistidas pelo programa. Essa dependência de longo prazo é mais expressiva no Nordeste brasileiro, chegando a 38%. Na sua visão, ministro, o que foi que aconteceu para que essa população não alcançasse a independência financeira e o que o governo tem feito para arrefecer esses dados?
Olha, Rodolfo, primeiro saudar você, todo o time aí da... É o Jonas Carvalho. Jonas Carvalho. Jonas é um jovem conhecido aí, meu aí também, da minha terra. E, Jonas, eu quero saudar você, toda o nosso time aí da Rádio Clubes, FM, e também da TV, aí é um sistema completo, todos que estão nos acompanhando. Muito boa a sua pergunta. Historicamente, a gente tem uma situação, e a gente debateu sobre isso ali após a eleição do presidente Lula, na transição ainda, com as experiências de ex-ministros, o ministro Graziano, ali o ministro Patrus Ananias, a Márcia Lopes, Tereza Campelo, vários. E ali, quando o presidente me fez o convite para assumir, eu me diga aqui quais os desafios que a gente tem nessa área e que precisamos focar, dar atenção. Um deles é um conjunto de pessoas, famílias, que ficam ali naquele meio. Ela sai aqui da fome, vem aqui para a extrema pobreza, para a pobreza, para até a baixa renda às vezes, e depois volta. Então, por isso que fizemos uma modificação no programa, de um lado, dando uma segurança, um colchão de proteção em que a pessoa se sente mais seguro para o principal. O principal é o emprego, é o empreendedorismo. E também criamos no Ministério, a gente ficava de primeiro para tirar uma pessoa da pobreza dependendo de outras áreas, agora não, é direto. O ministro Luiz Carlos Everton, secretário nacional da Inclusão Socioeconômica, ele tem uma experiência do Banco do Nordeste com o Crédito Amigo, o Agro Amigo, que é o maior programa de crédito para os pequenos, mas também na área de qualificação profissional, e ele dirige essa área. O resultado, como eu disse, veja que nós estamos falando de 7 milhões. Esse número já foi bem maior, né? Para você ter uma ideia, nós chegamos e tinha aproximadamente 14 milhões de pessoas que a vida inteira, praticamente, depois que tinha entrado, permaneciam no Bolsa Família. O lado bom, eu disse aqui, 5,3 milhões entre 2023 e 2024, num tempo muito curto, de famílias, aqui eu estou falando de mais ou menos 20 milhões de pessoas saíram da pobreza. Para a gente compreender, do ponto de vista macro, nós tivemos uma situação em que um estado como o Piauí, por exemplo, 112 mil famílias tiveram acesso a benefícios e ali pessoas da família tiveram acesso ao emprego. Então, esse é um passo que se repete em todo o Brasil. Eu falei aqui, 16 milhões e 500 mil pessoas que passaram a trabalhar e são do Bolsa Família, do Cadastro Único. Quando a gente pega só o ano de 2024, até a mim foi surpreendente. 98,8% das vagas de emprego para o povo do Cadastro Único e do Bolsa Família. A quase totalidade. Por isso que eu digo, não dá para dizer que esse povo não quer trabalhar. Agora, quer emprego decente, quer um emprego que tenha uma renda adequada. O Bolsa Família ele tem um efeito. Ele, de primeira pessoa, trabalhava por comida, né? Agora ele tem o que comer. Tá? É preciso ter uma renda de trabalho e isso faz uma grande diferença. Eu estou bastante animado, Jonas, que nós vamos agora em 2025, veja os dados de janeiro e fevereiro, são mais um total de 374 mil que já estão trabalhando. Isso aqui não estava trabalhando nem em 2022, nem em 2023, nem em 2024 e agora entrou o ano, não é, ali com carteira assinada trabalhando. E um dado interessante, uma boa parte de empregos bons. Quando a gente pensa o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, pensam em pessoas de baixa escolaridade. Não é mais. Nós temos ali, por conta da condicionalidade da saúde e da educação, muitas pessoas de nível superior,
não é, nível superior, 10%, não é, da população economicamente ativa do Bolsa Família é de nível superior ou está fazendo. Tanto que estão fazendo parceria no Piauí, por exemplo, mas no Brasil inteiro, com o Instituto Federal, com o Sistema S, com a Universidade Federal, com vários parceiros, para garantir as condições de que as pessoas possam alcançar pelo emprego e agora pelo empreendedorismo. Não é? Então eu digo, Jonas, que sua pergunta é muito importante. Esse quadro revelado agora, para mim, ele ainda é um desafio, mas já é um dado animador, porque ele já se aproxima da metade do que encontramos, ou seja, dando a mão para que as pessoas possam superar a pobreza. Maravilha, este é o programa Bom Dia Ministro. Hoje a gente recebe o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ministro, agora vamos a Salvador, Bahia, conversar com Pablo Reis, da Rádio Antena 1. Bom dia, Pablo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ministro. Saudando todos os colegas aí na figura da apresentadora Vanessa Leda e todo mundo que está acompanhando, ouvindo e também assistindo pelo canal Gov. Ministro, eu queria aprofundar um pouco mais esse questionamento do nosso colega Jonas. Eu estou aqui em Salvador, o senhor sabe muito bem que a Bahia é o segundo estado com o maior número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Só perdemos para São Paulo. Alguns críticos históricos do programa social do Bolsa Família argumentam que o programa não tem uma característica emancipatória, justamente isso que o senhor está falando, fazendo o cruzamento com os dados do CAGED. Esses críticos, que provavelmente não conhecem isso, como o senhor conhece muito bem a realidade do Nordeste, eles falam que o programa privilegia o que seria uma lógica perversa do governo de manter uma dependência e que os dispositivos são apenas individuais. As pessoas teriam que ter um bom senso de, quando conseguir emprego, sair do Bolsa Família. Nesse panorama, o governo estuda algum dispositivo para que seja mais ativa a forma de emancipar as famílias do Bolsa Família, ministro? O que é que o senhor acha dessas críticas que são históricas e provavelmente de pessoas que não conhecem a necessidade de uma ação como essa que beneficia milhões de famílias no estado e no Nordeste? Meu querido Pablo Reis, meu abraço aí para você, todo o povo de Salvador, da equipe aí da Rádio Antena 1 e, é claro, também todo o povo da Bahia. Veja só, nós estamos, nessa data agora, dia 15, disponibilizando 1 bilhão e 600 milhões para a Bahia, que atende aí a 2,4 milhões de famílias. Esse número seria bem maior se não fosse o Bolsa Família. Quem já viveu a fome, e eu às vezes entendo, porque tem pessoas que não experimentaram a fome e não mesmo teve a oportunidade de conviver de perto com quem já viveu. A pessoa que passa fome, ela não tem disposição para outra coisa, a não ser ir atrás de comida. E ali ela pedindo, ela se submete, é uma situação constrangedora. Muitas vezes, mulheres vendendo o corpo por comida, homens dando dia de serviço por comida. É um sistema que certamente, quando a gente olha outros países, a gente fica elogiando, admirado, porque o país tem uma rede de proteção social. O Brasil tem uma rede de proteção social que hoje é parâmetro para 91 países do mundo. Por que um negócio tão errado é tão copiado? Tá certo? Ou seja, 91 países do mundo, aqui é chancelado por Banco Mundial, Unicef, FAO, PNUD. Infelizmente, quebraram esse paradigma. Veja que, quando a gente assumiu o mandato, desmantelaram esse sistema e olha o que aconteceu. Cresceu a pobreza que tinha caído ali em 2014 para um patamar de 30%, ela voltou a crescer
e chegou a 36,7% em 2021, para a gente ter uma noção. A extrema pobreza, que tinha chegado ao patamar mais baixo, 5,2% de extrema pobreza, ela subiu novamente e chegou a 9%. Agora, isso fez crescer a fome. A fome que a gente tinha alcançado patamares históricos, o Brasil saiu do mapa da fome. Em 2014, 15, 16 ali, começou no primeiro governo do presidente Lula e depois, prosseguindo o governo da presidenta Dilma, ali a gente saiu do mapa da fome. Significa menos pessoas numa situação de insegurança alimentar, mas também mais pessoas no trabalho, mais pessoas na economia. Veja que, quando tiramos o Brasil do mapa da fome, a classe média brasileira alcançou o mais elevado patamar, em torno de 53% dos domicílios na classe média, a classe C, B e A. Significa que o Bolsa Família ele é um impulso para a própria economia. E quando a gente chegou agora, tinha caído a classe média para um patamar de 10 pontos percentuais a menos, em torno de 43%. E o que aconteceu? Ao mesmo tempo, nós caminhamos para tirar o Brasil do mapa da fome, mas também para garantir que a gente tenha a condição de reduzir a extrema pobreza. Chegamos ao mais baixo patamar, em torno de 4,4%, ou seja, mais baixo do que 2014. Estamos reduzindo a pobreza, devemos ter fechado 2024 na casa de 25%. Lembrar, estava em 36%, caindo cerca de 11 pontos percentual. Eu estou falando de número assim, eu estou falando de milhões, estou falando daquela pessoa que vive ali naquele bairro, vive ali em algum lugar do Brasil, que não tinha a condição de tomar café, almoçar e jantar, e agora não só alcançou essa condição, como também pôde estudar, pôde ir atrás de emprego, pôde trabalhar, pôde colocar um negócio, pôde participar da construção do Brasil. É isso que estamos fazendo. O social é parte do econômico. Por que os economistas erram e vão errar de novo? Aliás, eu estou mais otimista que a área da fazenda do governo, na previsão. Eu acho que o Brasil, a não ser que essa doideira do tarifaço aí atrapalhe, mas a gente tem tudo para crescer de novo acima de 3 pontos percentuais. Eu disse aqui, neste programa, em 2023, que a gente ia crescer entre 2,5% e 3%. Crescemos 2,9%. Eu disse que a gente ia crescer entre 3% e 3,5%. Cresceu 3,4%. Eu estou dizendo que a gente vai crescer entre 3% e 4% em 2025, quando o mercado está dizendo que é 1,5%. Olha só, nesse instante, estão dizendo que é 1,5% e eu estou dizendo que vai ser entre 3% e 4%. Por quê? É a economia dos mais pobres que estão alavancando o crescimento no Brasil. São esses milhões de pessoas que antes não tinham dinheiro nem para comer, agora tem renda de trabalho, tem renda de empreendedor, ganha dinheirinho lá no salão de beleza, ganha dinheiro lá na produção rural, garantindo a condição do nosso país, não só sair da pobreza, mas também ter crescimento econômico. Maravilha! Ministro, vamos tentar contemplar todas as rádios aqui. Agora nós vamos a Recife, Pernambuco, conversar com Hernani Tavares, da Rádio Jornal. Bom dia, Hernani. Muito bom dia para você, Vanessa. Bom dia também ao ministro. Bom, continuo falando sobre o Bolsa Família, porque a gente sabe que apesar dos inúmeros benefícios que o programa traz
para a população, que inclusive o próprio ministro tem falado aqui durante o programa, o Bolsa Família tem enfrentado alguns desafios, como a exemplo dos dados do Banco Central, que falaram que em um período de um mês, 3 bilhões de reais foram movimentados, foram destinados entre os usuários do Bolsa Família para as casas de aposta. E aí, claro, de prontidão, o governo federal tomou medidas para bloquear esse tipo de utilização indevida do dinheiro. Mas aí a minha pergunta é a seguinte: como é que está acontecendo esse processo de fiscalização atualmente? Está sendo realmente efetivo? Essas medidas estão sendo efetivas? Como é que o governo avalia a utilização do dinheiro do Bolsa Família hoje em dia? E ainda acrescento, existe algum plano, algum projeto do governo federal de ampliar essas medidas de bloqueio, tanto para utilização do dinheiro para casa de apostas ou para qualquer outro uso que o governo federal classifique como indevido? Ô Hernani, primeiro meu abraço aí para você, todo o nosso querido povo do Recife, também do nosso querido estado de Pernambuco, aí o meu abraço, e aí um abraço aí para Pernambuco e para o Brasil, para o Sistema Único da Assistência Social e o Sistema de Segurança Alimentar. Olha, sua pergunta é importante, porque quando saiu o relatório do Banco Central, eu imediatamente procurei a direção, as pessoas que fizeram a pesquisa. Fizemos um cruzamento de dados. O Brasil vive um problema dramático. Eu chamo a atenção aqui. Nós estamos falando de aproximadamente 52% da população que joga, tá? E quando a gente olha o público do Bolsa Família, que utilizou cartão, utilizou ali os recursos, 3,4%. 3,4%. E fomos atrás também. E adotamos medidas como, por exemplo, o dinheiro, todo mundo sabe, é para insegurança alimentar, é para as necessidades da família. E ali, o que fizemos? Adotamos medidas que valeram para todos os cartões de crédito para não se ter mais o uso. E passamos também a atuar com o Ministério da Saúde e estamos atendendo aproximadamente 190 mil pessoas que a gente chama de dependentes de jogos. São aquelas pessoas que ali jogam ali quase que todo dia. É um vício, vamos chamar assim, numa linguagem. Então a gente cuida no Ministério de dependentes químicos, dependentes de drogas, por exemplo, dependentes. Tem os dependentes de café, tem os dependentes de chocolate, ou seja, tudo isso é uma dependência. Mas a dependência de jogos, a gente cuida, é o Ministério da Saúde que tem uma rede e é um tratamento complexo. Muitas vezes aquilo desmantela a própria família. São cerca de 30 bilhões de reais por mês jogado nesses jogos. Então é algo que eu acho que o país tem que se debruçar e encontrar aí uma alternativa. Mas vejam, também quando o Banco Central divulgou o volume que ele encontrou, eu digo que eu suspeitei, porque não batia com os dados cruzados com o nosso sistema de monitoramento do Bolsa Família. E ali pedi uma investigação à Polícia Federal. Se tem um volume de dinheiro que não bate com os que estão usando o cartão do Bolsa Família, então tem alguém que pode estar usando o CPF. E isso está em andamento. Hoje já se tem as primeiras provas de que muitas vezes faziam lavagem de dinheiro usando o CPF de uma outra pessoa que nem sabia, porque a movimentação era um volume que não tem nem cabimento, A pessoa diz assim: Deus me livre de ter esse tanto de dinheiro, ou seja, ela nem desejava ter esse tanto de dinheiro. Então, é claro que prossegue as investigações e nós vamos agir. Aqui, assim,
direito para quem tem direito, né? Nós queremos alcançar todas as pessoas que ainda não alcançamos e que estão aí passando necessidade, mas também garantir o cumprimento da lei. Tá? Onde tiver fraude, onde tiver qualquer crime, a gente vai agir e agir de maneira muito firme. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado para não criar um preconceito em relação a esse público, que já sofre inúmeros preconceitos. Olha o que eu estou dizendo, todos os brasileiros, 52%. Público do Bolsa Família, 3,4%. Então, olha só, então tem aqui uma distância muito grande. E digo, todas as pesquisas feitas, esse povo é bastante correto. Olha só um exemplo. A gente está trabalhando o programa Acredita, onde a gente financia os pequenos, não é, para um negócio. Eu quero montar um salão de beleza, eu quero montar uma oficina mecânica. Eu me formei em jornalista e quero botar um portal, sou do Bolsa Família. Eu me formei em odontologia, mas não tenho dinheiro do consultório. Então, não estou falando, não é, daquela situação, não é, que a gente tipicamente conhece. E a gente financia. E olha só, o Banco do Nordeste foi nosso primeiro parceiro, começou esse financiamento em 2023 e ele já chegou a aproximadamente 100 mil contratos. Nós estamos para comemorar aí nas próximas horas os primeiros 200 mil empresários e empresárias do Bolsa Família, do Cadastro Único. Mas esse estudo do Banco do Nordeste, sabe quantas pessoas tinham com inadimplência? 26 pessoas. De mais ou menos 80 mil, não era, já se aproxima de 100 mil agora, 26. Ou seja, 0,0. Então é um povo honesto. Toma o dinheiro emprestado, vai lá, paga direitinho, acompanha aqui o negócio. Então eu digo que a gente precisa olhar. É um povo que quer trabalhar, está aí a prova, 98% das vagas. É um povo que quer vencer na vida. Ora, se alguém da classe média quer crescer, imagine alguém do Bolsa Família. Quando alguém sai do Bolsa Família, é porque triplicou a renda. E é isso que significa esse arcabouço de proteção social. Vamos adiante. Vamos adiante. Ministro, o senhor falou do programa Acredita e a gente tem uma pergunta gravada que vem de Londrina, da Rádio Pai Querer. Quem perguntou foi Lino Ramos e foi sobre esse assunto. Vamos ouvir. Ministro, bom dia. Bom dia a todos da EBC. O programa Acredita no Primeiro Passo leva em conta o risco de se criar subempregos com a proposta de empreender e como evitar o fracasso dessas iniciativas, já que o Sebrae, por exemplo, aponta um índice importante de novos empreendimentos que sucumbem ainda no primeiro ano. Obrigado. Eu agradeço aqui ao Lino Ramos e também aqui a todo o povo de Londrina, todo o povo do Paraná, especialmente aí da equipe da Rádio Pai Querer. Olha, veja só, todo empresário médio ou grande, ou foi herança ou foi alguém que começou pequeno. Eu tive o privilégio de conhecer um empresário paraibano que foi para o meu estado, João Claudino. João Claudino é um homem que chegou na minha região, como a gente diz lá no Nordeste, puxando a cachorra, né? Aquela pessoa ali com baixíssima renda, enfim. E se tornou um dos maiores empresários do Brasil. E ele, inclusive, com baixo grau de instrução, né? Hoje a sua família toda formada, toca os seus negócios. Estou falando de Onyx Jeans, Armazém Paraíba, não é? Um conjunto de empresas de nome nacional e inclusive trabalha com o mercado externo. Eu conto isso para mostrar que eu acredito na capacidade empreendedora do povo brasileiro. Veja que quando a gente olha para o Cadastro Único, nós já temos 4.630.000 pessoas que são microempreendedores individuais. Quando a gente olha para os
que não são formais, né? Esses aqui têm CNPJ, são 19 milhões. É aquela pessoa que a gente encontra na praia vendendo picolé, vendendo cachorro-quente. É aquela pessoa que está ali na porta do clube, da festa, do estádio de futebol, quando a gente vai, não é? Ou ali no carnaval, ou ali no festejo. São essas pessoas. E que tal a gente dar a mão para elas? É isso que estamos fazendo. E muitas estão saindo. Eu vi agora um depoimento, 15 dias atrás, aqui em Brasília, de um jovem, família muito pobre, né, por conta do Bolsa Família, pôde estudar, se formou em Direito, foi apoiado e agora é construtor. Está construindo casas do Minha Casa Minha Vida. É isso aqui. Então, eu acho que a gente precisa ter um cuidado. Olha o que eu falei aqui. A inadimplência de 80 mil, 26. De 80 mil, apenas 26 atrasaram o pagamento. E vão pagar. Por quê? Porque a gente trabalha com um empréstimo com uma taxa de juros adequada. Estavam cobrando dos mais pobres entre 35% e 53% de juros ao ano. Veja, agora você deve estar assistindo pela televisão com o programa que o presidente Lula lançou do crédito para o trabalhador, caiu a taxa de 6% ao mês. 6% ao mês dá 72% ao ano. Olha só que doideira que estavam fazendo. Caiu para 2%, que ainda é 24% ao ano. O Acredita, em parceria com os estados, ele ali tem situações que a gente é 5% ao ano, é 8,77% o Banco Nordeste está financiando, no máximo Selic mais 2%. Financia no primeiro passo, né, o primeiro passo. Ah, mas eu não tenho um avalista, eu não tenho um bem para dar como garantia. Criamos um fundo garantidor federal, que tem para os grandes e não tinha para os pequenos. Tem para os grandes e não tinha para os pequenos. Então passou a ter para os pequenos. E aí, com esse fundo garantidor, resolve o problema do avalista, resolve o problema da pessoa que muitas vezes não tem o documento do prédio onde mora e quer botar ali um salão. Olha só esse caso aqui. Lá Parnaíba, no litoral do Piauí, uma jovem se formou em pedagogia. 3 anos atrás de emprego sem achar uma condição de trabalhar como professora. No Bolsa Família. Ela, mãe solo, com mais 2 filhos. E aí a gente realizou o sonho dela. Nós apoiamos com crédito e ela montou uma escola de aula de reforço na casa dela. De um lado, melhora a condição dos estudantes daquela região, com aula de reforço. E ela ganha o dinheirinho dela e está dando certo. Lá em Fortaleza, um salão de beleza, uma garota, né, que ela teve um problema, teve que sair de casa, problema de violência, foi apoiada, fez um curso num dos melhores salões de beleza, já ganhou o direito de alugar uma cadeira ali naquele salão. Com o Acredita, a gente financiou e ela me emocionou, não é? Quando eu visitei lá o salão dela e ela disse: olha, ministro, eu há poucos meses era Patrícia do Bolsa Família. Depois eu passei a ser conhecida como Patrícia Cabeleireira e eu agora sou Patrícia Empresária. É isso, gente, nós estamos falando. Tá? Tem assistência técnica, não é jogar dinheiro de helicóptero, não é? Tem ali um contrato, tem um estruturador de negócios, tem ali um apoio de assistência técnica e criamos uma figura nova, assistência técnica para superação da pobreza. É pegar na mão, dar um primeiro passo até R$21 mil num primeiro passo, até R$80 mil num segundo passo e até R$1.200.000 num terceiro passo. Trabalho junto com o ministro Márcio França, do empreendedorismo, o ministro Marinho, e integrado com estados, com municípios, com as empresas. Nós vamos agora, dia 29, se Deus quiser,
fazer uma premiação com o Banco Mundial, com a FGV, onde a gente vai premiar esses casos de sucesso. São empresas, Carrefour, já com 21 mil empregos do Bolsa Família. Empresa Equatorial Energia, já cerca de 4 mil empregos do povo do Bolsa Família. E assim, um mundo de empresas. E pessoas que estão saindo da pobreza pelo estudo, pela educação, mas também pelo empreendedorismo. Então, meu querido Lino Ramos, eu agradeço essa pergunta e digo, onde tiver um problema no Brasil, avisa que a gente vai tratar. Aqui já disse, aqui a gente dá todo o apoio, mas também aqui também somos bastante rigorosos em relação à aplicação do dinheiro público. Maravilha. Ministro, agora para terminar a nossa rodada, a gente vai também acompanhar uma pergunta gravada da Rádio Educadora de Montes Claros, em Minas Gerais. Quem fez a pergunta foi Benedito Said. Vamos acompanhar. Ministro, bom dia. Aqui Benedito Said, de Montes Claros, Minas Gerais. Gostaria de saber qual a porta de saída do Bolsa Família, principalmente em relação ao endividamento dentro da Previdência Social. Como será esta situação, inclusive a curto prazo e longo prazo? Obrigado. Meu querido Benedito Said, ao contrário, é Dias, viu? Então o Benedito aí tem o meu nome invertido, que é o Said. Eu tenho lá a família Said lá no meu estado. Eu quero saudar aqui o povo de Montes Claros. O presidente Lula teve recentemente lá fazendo a inauguração de um grande investimento naquela região, e quero saudar todo o povo de Minas Gerais, a Rádio Educadora. Dizer que, por exemplo, em Minas Gerais, a gente está, neste dia 15, começando o pagamento para 1.500.000 famílias, liberando R$1 bilhão que circula na economia de Minas Gerais pelo Bolsa Família, mas também o BPC. Veja só, Benedito, primeiro, ver se eu compreendi. A Previdência é um sistema. É o sistema que a gente chama de Seguridade Contributiva. Então, ali são pessoas que são assalariadas, contribuem e, com base na poupança previdenciária que fazem, lá em uma determinada idade ou numa determinada conjuntura da vida, tem direito a uma pensão, a uma aposentadoria. O ministro Lupe, com a sua equipe, de forma muito dedicada, trabalha. A gente tem aí pessoas que tomaram financiamentos com taxas muito elevadas, como eu disse aqui, estavam colocando empréstimos para o povo do Bolsa Família, a 55% ao ano. Primeiro, aqui não é um salário, é bom dizer, aqui é uma renda para despesas emergenciais, como alimentação e outras. Por isso que a gente cancelou muito, apanhei muito por conta da decisão, mas acho que ela foi correta. Segundo, o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad lançaram o programa Desenrola, e milhões de pessoas conseguiram sair dessa situação do endividamento. Ali, trocando um financiamento por uma taxa, muitas vezes 20% daquela que estava trabalhando. Então, agora, mais uma oportunidade, que é o crédito do trabalhador. Também é possível, ali também, as pessoas tomarem essa decisão. No caso do Bolsa Família, não há mais a condição do crédito, pelo menos baseado no cartão, tá certo? Do Bolsa Família. Digo que as pessoas também têm renda. Eu disse aqui, 7 milhões trabalham e recebem total ou metade do Bolsa Família. E aqui, o salário dele é o salário dele. Ele faz o que qualquer trabalhador pode fazer, pode tomar financiamento, enfim. Mas a gente teve uma redução dos endividados no Brasil. Também isso é um fator para fazer a economia crescer. Pessoas que estavam fora da economia regularizaram a situação de um empréstimo e voltaram para dentro da economia. Aqui da nossa parte, nós temos uma preocupação com o BPC,
o benefício da prestação continuada e estamos aqui estimulando a que possam fazer negociações tanto pela linha do desenrola como o crédito ao trabalhador para os que têm renda de salário. Maravilha. Ministro, a gente já está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu queria fazer uma pergunta aqui para o senhor, porque no próximo sábado vai ser comemorado aí o Dia dos Povos Indígenas, e o senhor comentou no acampamento Terra Livre, que é aquele encontro dos indígenas aqui em Brasília, desde 2004, eles estão aqui na esplanada fazendo as suas manifestações. O senhor comentou da liberação da primeira etapa de recursos, olha, são 190 milhões de reais para o PAA indígena, correto, programa de cisternas, fomento rural, aquisição de veículos para o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social. Fala um pouco sobre essas ações voltadas para a população indígena, ministro. Eu acho que o Brasil inteiro e o mundo tem na lembrança, ali quando o presidente Lula assumiu, nós fomos a Roraima, e ali a gente vê os indígenas Yanomamis, só o couro e o osso, como se diz. Pessoas que, passando fome, estavam ali mostrando as costelas ali de tanta fome, de tanta desnutrição. Passamos a cuidar não só dos Yanomamis, não eram só os Yanomamis. Eu estou falando aqui que encontramos 33 milhões de pessoas que estavam passando fome. Então não é razoável que, enquanto seres humanos, filhos de Deus, enfim, a gente não tenha sensibilidade para olhar para isso. O presidente Lula é um presidente que se destaca por um bom gestor, uma pessoa que tem uma capacidade de diálogo, de defesa da democracia, de poder ser um líder hoje do Brasil e do mundo, mas também de poder ter sensibilidade, humanismo. E o que é que fizemos também? Ora, os indígenas não querem viver de cesta de alimento. São meus parentes, né? Eu ainda tenho origens indígenas. E passamos a apoiar para os indígenas produzir o seu alimento. E agora, veja só, os indígenas estão produzindo seu alimento e também vendendo alimentos. Quando a gente diz aqui, o PAA indígena é um dinheiro em que a gente vai lá e compra produtos, assim como compramos de outros agricultores, para alimentar outros que precisam. É lá uma creche, uma unidade de cuidado de crianças abandonadas, de idosos abandonados, às vezes de outros indígenas, na própria comunidade. Não estou dizendo que não tem problema ainda, mas a gente avançou muito. O objetivo é cada vez mais. Eu estive agora no Mato Grosso do Sul. Fiquei muito feliz do que eu vi lá em Corumbá, tá? Lá com as comunidades indígenas. Fui lá visitar 1.700 famílias que apoiamos no programa, que é um mix do fomento rural com o Pronaf. E veja, as pessoas produzindo, criando gado, produzindo leite, produzindo frutas, produzindo banana, produzindo ali milho, produzindo. E eu fui lá visitar, inclusive, uma indígena que ela pega ali o queijo de pega ali, ela compra um pouquinho de trigo, ela mistura com uma farinha de abóbora, com tapioca, faz um pão gostosíssimo, bonito, e está botando aonde? Ela está vendendo para merenda escolar. Para a merenda escolar. A merenda escolar com alimentação saudável, produzido pelos indígenas. Então, é disso que nós estamos falando. O que queremos sim, cuidar de quem está na fome, mas apoiar para sair da fome, mas não só sair da fome, sair da extrema pobreza, sair da pobreza e chegar na classe média. A classe média brasileira, que estava caindo, como eu disse, já chegamos em 2023 a 50,4% dos domicílios na classe média. Eu acho que a gente deve ter fechado 24, deve estar saindo esses dias já bem mais alto o patamar da classe média. Por quê? Porque aqui, quando a gente chega na classe C, por isso que o presidente Lula está correto, a isenção de pagamento de impostos para quem ganha na faixa de entre R$ 5.000 e R$ 7.500 e também ali com mais uma redução para os demais. E tirando da onde esse dinheiro? Tirando de gente que não pagava ou pagava muito pouco.
não é? Então, eu estou falando disso. Então, quando a gente apoia, é porque queremos uma classe média cada vez maior. Não é? Eu vivi a pobreza, eu vivi a insegurança alimentar, o presidente do Brasil também, e isso que aconteceu com a vida dele, a partir de uma oportunidade de torneiro mecânico, da minha vida, morando na casa de outras pessoas para estudar, para poder garantir uma condição. A minha mãe, que trabalhou de doméstica para ter a condição de estudar, né, praticamente pelo dinheiro da comida e um lugar para poder dormir, para poder ter tempo de estudar. E a superação, se nós superamos, outras pessoas podem superar. Queremos um Brasil desenvolvido, um Brasil com desenvolvimento econômico, mas um Brasil com redução da desigualdade, que chegou ao mais baixo patamar da história. O índice Gini, né, 0,518, estava em 0,540, e a gente vai abaixar de 0,5 até 2026. Então, veja, nós queremos um Brasil para todas as pessoas, para todas as regiões. Fico feliz em ver o crescimento com os investimentos que estamos fazendo, governo federal e estadual e municipal e o setor privado ali no Rio Grande do Sul, a economia já voltando ao patamar de 2023. Queremos o Amazonas, queremos o Pará, a Bahia, não é? Todas as regiões do Brasil crescendo, o Centro-Oeste. Nós somos um país extraordinário. E temos um presidente da República e um vice com muita experiência, pessoa muito sensata, muito equilibrada, muito tranquila e, principalmente, compromisso com o Brasil. O Brasil para os brasileiros. Eu quero viver num país de desenvolvimento em sentido pleno e não quero sair do meu país. Quero ficar no meu país, no meu Brasil, junto com vocês e junto com outros de outros países que queiram nos ajudar a construir esse país. E vamos fazer isso com muita dedicação. Excelente, ministro. Olha, o tempo passou rápido, conseguimos aí contemplar todas as rádios, muitas perguntas de todo o país, e eu gostaria de agradecer aos colegas das emissoras de rádio que participaram hoje com a gente e principalmente agradecer ao ministro Wellington pela gentileza da entrevista, desse bate-papo importante aqui para todos nós. Até uma próxima, ministro. Até uma próxima vez. Que Deus abençoe aí a todo o Brasil e muitas vitórias pela frente, se Deus quiser. É isso, os trabalhos técnicos de Reinaldo dos Santos. Este foi o Bom Dia Ministro. Para ouvir ou baixar a íntegra do programa de hoje, acesse radiogov.abc.com.br ou nosso YouTube, @canalgov. Eu sou Vanessa Leda e fico por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau. Me Conta Brasil! Já imaginou um roteiro pelo Rio de Janeiro onde o samba é